Olá pessoal, voltando ao nosso trabalho, vamos ver nossa segunda aula, dar continuidade à nossa segunda aula agora, ok? Relacionado ao acidente de trabalho, nós estamos comentando sobre acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele pode ocorrer também fora do local e horário de trabalho, em decorrência de acidente de trajeto, execução de serviço sob ordem da empresa, por viagem e prestação espontânea de serviço. Pode também ocorrer assim no trabalho. Querendo um exemplo bem claro que podemos deixar aqui, relacionado assim de trajeto, é aquele que ocorre da empresa para a residência, casa do funcionário, e vice-versa, da casa para a empresa e da empresa para a casa. Isso dentro do horário estipulado pela empresa ou empregado. Agora, se ele vier a desviar o trajeto da empresa para a sua residência e ocorreu um acidente, não é considerado. Isso é bom que a gente fique bem claro, porque às vezes a pessoa, o funcionário, ele desvia, não vai para a sua residência, não vai para a sua casa quando sai do trabalho, e vai para o outro local, e isso é investigado. Isso é perguntado posteriormente pela empresa, pelos profissionais, pela administração, onde foi que ele se acidentou, o local, o horário, tudo é levantado a fim de obter dados para saber se realmente o funcionário está amparado pelo acidente de trajeto. Se não for, ok? Prosseguindo então. Gente, o acidente do trabalho, para que venha a ocorrer, existem suas causas. Essas causas pode ser ato inseguro ou condição insegura. São as causas que contribuem para que venha a ocorrer o acidente do trabalho. O ato inseguro, quem contribui é o próprio funcionário. E a condição insegura é que contribui a empresa, direta ou indiretamente. Vocês podem ver aqui alguns exemplos de atos inseguros. São atitudes que você adota, muitas vezes o funcionário adota, sem perceber que pode causar um acidente. Foi comprovado que 90% dos acidentes é cometido por ato inseguro, pelo funcionário. Você vê aqui, nesse exemplo aqui, ó, o funcionário aceitou subir no andaime montado aqui, sem estar amarrado. Não tem um acesso adequado, uma escada escrito com uma placa liberado para ele subir, certo? As pranchas os pranchões estão com suas bordas aqui fora de alinhamento, não estão amarradas, o andaime está sem rodapé, está sem um guarda-corpo. Isso aqui é uma condição insegura que a empresa está oferecendo para o funcionário, tá certo? E o funcionário está sem os EPIs adequados, principalmente o cinto de segurança, acoplado aqui com um cabo guia ou linha de vida, um ou outro, mesmo sentido, por cima do ombro, caso ele caia, o impacto da sua queda, a probabilidade é menor, tá certo? E aqui nós estamos observando que existe tanto o ato inseguro por parte do funcionário quanto a condição insegura, tá certo? Mas isso aqui, ó, então aqui está 100% bem dizer. Duas situações contribuindo aqui para que venha ocorrer acidente. E a condição insegura? São equipamentos, máquinas ou ferramentas que apresentam defeitos ou estão com falta de alguns acessórios que proporcionam uma condição insegura. E elas contribuem 10% dos acidentes, certo? Como você pode ver aqui na máquina, aqui perigo. As correias aqui estão expostas sem proteção. O nível de fumaça que é exalado sobre o ar atmosférico, vocês podem observar aqui, ele tem que haver uma medição desse nível de fumaça no ar atmosférico, porque pode contribuir, depende do local onde esteja essa máquina, se ambiente num galpão, mesmo
fora, isso, mesmo sendo no céu aberto, vai contribuir para a poluição do meio ambiente. Então, isso aqui é um exemplo de condição insegura no local de trabalho. Tá certo? O acidente e o incidente. O incidente é antes do acidente. Os incidentes são eventos que antecedem as perdas, isto é, são contatos que poderiam causar uma lesão ou dano, tanto em máquinas e equipamentos quanto no funcionário. Quando se permite que tenham condições abaixo do padrão ou atos abaixo do padrão, aumenta as chances de ocorrerem incidentes e, consequentemente, o acidente. Ele contribui. Ou seja, como ocorre incidente? Falta de um planejamento, de treinamento, uma série de fatores que contribuem para que venha ocorrer um acidente. Os funcionários não estão treinados, não estão orientados quanto às suas atividades, o baixo padrão de qualificação. Então, isso pode contribuir direto ou indiretamente para que venha ocorrer acidente, certo? São eventos que antecedem as perdas. Quando ocorre um acidente, é emitido um documento chamado CAT. Esse documento, que significa Comunicação de Acidentes do Trabalho, na ocorrência do acidente, o trabalhador deve levar o fato ao conhecimento da empresa, ao seu supervisor imediato. Esta, por sua vez, a empresa, a administração, ela deve comunicar ao Ministério do Trabalho, à Previdência Social, ao Ministério Público, né, através desse documento que o funcionário dela foi acidentado. São 6 vias. Uma fica com o funcionário, uma para o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público, para o sindicato, uma fica com o funcionário, como eu falei anteriormente, e outra na empresa. E é feito esse relatório desse acidente. A empresa deve elaborar um relatório de investigação e análise de acidentes, conduzido e assinado pelos 2 departamentos da empresa, que se chama CERMIT e a CIPA, certo? CERMIT são profissionais da área prevencionista, que nós falamos anteriormente, é o técnico de segurança, médico do trabalho, de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. E a CIPA são funcionários que participam dessa comissão. Tem que ser realizado um relatório por parte desses 2 órgãos, certo? Com detalhamento necessário para perfeito atendimento da ocorrência do acidente. Você vê aqui, ó, que na figura do acidentado aqui, foi atingido a visão direita, a vista direita do acidentado e a perna esquerda. Então, pessoal, em se tratando do acidente do trabalho, cada parte do nosso corpo, segundo estudiosos do INSS, da Previdência Social, existe dias debitados relacionado ao percentual que foi atingido na parte do corpo. Cabeça, tronco, membros superiores e inferiores, no caso, existe um percentual equivalente ao dia debitado, tá certo? Tratando da visão, 30% da capacidade laborativa de trabalho foi atingida ali. Essa incapacidade ela pode ser temporária ou permanente. É por isso mesmo que é emitido a comunicação de acidente do trabalho, que até o 15º dia é pela empresa, 16º dia é pelo INSS. O trabalhador vai tanto ser assistido fisicamente, a sua saúde, sua integridade, quanto financeiramente. E tem que ser realizado esse relatório dos acidentes por parte dos 2 órgãos da empresa. Quando ocorre acidente do trabalho, existe a responsabilidade civil e criminal desses acidentes, certo? Você vê que quem tem poder tem um dever correspondente. Não sou eu que quero, é a norma que exige. Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Ou seja, em outras palavras, a empresa responde civil e as pessoas criminal, entendeu? Alguém vai ter que responder sobre acidentes do trabalho, tanto a empresa, pessoa jurídica, quanto a pessoa física, o empregado. Os conceitos
Mas para que venha a ocorrer essa responsabilidade aí de acidente do trabalho, qualquer pessoa poderá responder criminalmente quando da ocorrência de um acidente de trabalho. Tem que ser comprovado 3 tópicos, quais sejam a imprudência, a imperícia e a negligência. A imprudência é atuação intempestiva e refletida. Consiste em praticar uma ação sem as necessárias precauções, isto é, agir com precipitação, inconsideração e inconsistência. Ultrapassar veículo pelo acostamento é uma imprudência. Não utilizar equipamento de proteção individual é uma imprudência do funcionário. Ele obteve instrução ao entrar na empresa por parte dos profissionais de segurança do trabalho e deixou de usar os equipamentos no decorrer das suas atividades desenvolvidas na empresa. É uma imprudência que ele oferece para ele mesmo. E tocar ou aproximar-se em demasia de condutores energizados. Como exemplos, temos um cabo de 440 volts de uma máquina de solda energizado, exposta. Ele vai, se aproxima e toca naquela... Está cometendo uma imprudência. Ele pode responder civil, ele pode ser criminal. O segundo tópico é imperícia. É a falta especial, habilidade, experiência ou previsão no exercício de determinada função, profissão, arte ou ofício. Como exemplo da imperícia relacionado, temos empregado não treinado ou não preparado para a tarefa que lhe foi designada. A pessoa é admitida, a pessoa se habilita a trabalhar numa determinada indústria de construção civil, onde o encarregado, mestre de obra, um exemplo figurado, o coloca para trabalhar a altura acima de 2 metros de segurança, 2 metros de altura. E o funcionário vem a cair por não usar, melhor dizendo, o cinto de segurança. Então, quer dizer, ele não foi treinado para subir num andaime, usar o cinto de segurança, colocar sobre um cabo guia, para exercer aquela função. Ele acaba cometendo uma imperícia. Quem? Tanto o mestre de obra, o carregado, quanto ele. Ele foi designado, mas não foi treinado. O empregado que desconhece detalhes técnicos de máquina e equipamento. O empregado foi admitido em empresa, foi trabalhar sobre uma bancada, onde estava cortando um madeirite sobre uma serra circular. E essa serra circular sem a proteção, ou seja, sem a coifa protetora. Ou seja, o empregado veio perder os 3 dedos da mão direita, os chamados quirodátilos. Polegar, indicador, anular. Tecnicamente falando, chama-se quirodátilos, da mão direita. Ele veio perder por não conhecer a máquina, aquela serra circular, que deveria ter a coifa protetora. O certo era comunicar ao encarregado, ou seu supervisor imediato, que aquela máquina estava sem a proteção. Então isso aí cometeu uma imperícia, tanto o encarregado quanto o próprio funcionário que estava sobre a bancada. E a negligência? É a omissão voluntária de diligência ou cuidado, a falta ou demora no prevenir ou obstar um dano. Quer um exemplo de negligência? Permitir que seus empregados trabalhem sem EPIs. Então, pessoal, aqui termina nossa segunda aula. Veremos na próxima aula.